seja bem-vindo a mais um episódio do EixoCast, o podcast da empresa que quer crescer, que quer entrar no eixo. É o 11º episódio e estou aqui com meu amigo Cés Michelin. Tudo bem, Cés? Tudo bom, Vini? E olha, já te falo que para esse papo de hoje eu vim com a curiosidade lá em cima. Não me mandasse para essa conversa, de verdade. Show, também estou super animado também. Conversei com a nossa convidada aí semana passada, falei, olha, puxa, tem que convidar ela para contar essas histórias aqui pra gente no nosso podcast aqui. Bom, eu sou Vinícius Nobre e como sempre estou aqui para dar alguns recadinhos aqui da paróquia para você, né? Enfim, já se inscreveu no nosso canal? Não, eu sei que não. Eu vejo lá que a galera assiste e não é inscrito. Então pega esse momento aqui, vai lá e se inscreve agora. Não perca essa oportunidade. Eu vou ficar bravo com você e vou mandar mensagem para você aqui se você não se inscreveu no nosso canal. E também curta esse vídeo, né? Vai ser um papo super bacana. Se você não gostar, como sempre eu falo, depois se discute. Mas ajuda a gente precisa crescer esse canal, esse movimento todo. A gente está aqui fazendo com carinho para você aqui esse conteúdo, fazendo conteúdos sempre bacanas, convidados sempre bacanas, para trazer para você aí insights como você pode crescer no seu negócio. Então aproveite esse minuto aqui e se inscreva no canal, se inscreva e curta esse vídeo aqui. Redes sociais todas, né, Cês? Instagram, tem LinkedIn, tem TikTok. Querem ver a Ana não está aqui hoje, mas vai lá no TikTok, você vai achar a Ana lá. Ela não está fazendo dancinha. Será? Já está lá? Está lá no TikTok, lá no canal da Empresa do Eixo, lá no TikTok. Né? Então, no LinkedIn, todas as redes aí, siga a Empresa no Eixo. A gente agradece muito aí a comunidade toda ao redor do nosso negócio, esse movimento que está criando, né? Trazendo aí bastante inovação, conteúdos para ajudar as pessoas a crescerem. E Cés, nós estamos aí num movimento aí, vai ter um desafio daqui uns dias, não é isso? Exatamente, serão 5 dias de desafio, cara. Não é de qualquer coisa, não. Sim, 5 dias de desafio para realmente, é claro, são 5 dias para você começar esse movimento, começar a sentir como é que é colocar a empresa no eixo, como é que é encontrar todas essas possibilidades, né, de colocar o seu negócio no rumo certo. E estaremos lá, eu, você, a minha também, vai estar conosco, a Ana, nesses 5 dias. E já está rodando, eu acho que muita gente deixa aqui na descrição também, sim, né, para aqui embaixo, se inscrever. E vale mega a pena, né, daqui uma semana e meia, né, a gente já começa isso. Dia 23, vai estar aqui embaixo na descrição, vai estar aqui o link. Se inscreva no desafio. É teórico ou é prático esse desafio, César? Mega prático, pô. Teoria a gente fica já falando, mas botar a mão na massa que é legal, né? É isso aí, coisas para serem feitas em uma semana, né? São dicas rápidas, são missões para serem executadas rapidamente, para já ter ali um ganho rápido. A ideia é essa, de movimentar em uma semana, trazer ali ações, né? Isso, por aí, né? E é bem importante frisar que vale para muitos tipos diferentes de negócio, né? Então, se você está às vezes estagnado com o seu negócio, fala, não, meu negócio é pequeno, acho que isso não é para mim, cara, também. A gente vai trazer algumas alternativas que são super acessíveis, né? E também para outros negócios que às vezes estão um pouco mais estruturados, também são ações que às vezes a gente se esquece de aplicar, se esquece de perceber a importância disso. Então também vale a pena, independente do momento de cada empresa, de cada gestor, vale a pena chegar junto e conferir esse desafio. Às vezes são coisas básicas, do tipo assim, poxa, eu sei que caminhar todo dia emagrece. Mas falta alguém pegar na minha mão, vamos lá, põe aí um tênis, vamos descer, vamos caminhar. Às vezes não precisa ser uma ação da NASA, é pegar na mão, vamos caminhar. Saiu da inércia, muita coisa andou, a coisa começou a funcionar, e eu acho que esse mão na massa é super importante para que isso aconteça, né? Então, assim, tá aí a dica para você se inscrever aqui no nosso, na descrição, vai ter um link aqui para você se inscrever no nosso desafio. Os clientes apaixonados, seu nome foi feito, tem aqui o César, publicitário, tem a Alina está em stand-by, está com um movimento familiar lá, mas tem outra publicitária, tem a Ana, que também ajudou a escrever esse desafio lá, especialista em IA, eu aqui também, aqui falando mais, que é a boca como sempre, mas estamos lá criando esse desafio
para que você consiga tirar a sua empresa da inércia. Vamos ter, César, um outro recadinho aqui da nossa convidada também, mas deixa ela contar para a gente lá na frente sobre o que ela está aprontando aqui. Bom, vamos chamar ela? Bora lá. Vamos lá. Vocês, ela é designer, como vocês vão se entender aqui, eu vou ficar tipo um beijo para dar. Adoro inovação disruptiva, assim como eu adoro criar negócios disruptivos, desenhar negócios, ela é dessa área também. Ela fundou a Inovate, que é uma empresa de inovação, ela vai explicar um pouquinho o que a Inovate faz, e está agora com o propósito de democratizar a inovação para as pequenas, médias empresas. Essa é o propósito dela. Assim como vocês, eu estou muito curioso para entender um pouquinho o que ela está aprontando, o que esse desafio que ela está criando também. Vamos sem mais delongas, chamar aqui a minha amiga Cris Lindner. Olá, Cris. Vamos apresentar. Olá. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Sérgio? Prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Tudo ótimo. Te agradeço a sua presença aqui. Vai enriquecer muito. Falar de inovação para pequenas e médias empresas. Nosso coração aqui bate mais forte quando vem esses temas. Eu sou compromisso, ele está de longo prazo aí com o segmento dos MPS, né? Porque afinal de contas, em termos de volume, nada mais, nada menos, né, do que, né, 30% do PIB e 99% das empresas no Brasil. Então, como é que é? 30% do quê? As MPS, elas movimentam 30% do PIB. Então, não dá para ignorar e falar, não, o agro é pop, mas a MPE também é pop. Então, o Brasil não se resolve a fazendas, né, e gado, samba e futebol. As MPS é que fazem a roda girar. E são 99% das empresas no Brasil. Então, lógico, dá mais trabalho, lógico que dá mais trabalho, mas também dá muito mais retorno, e não só um retorno financeiro, que eu acho, sinceramente, e me desculpe aos VCs de plantão, que é muito mais valoroso aquilo que não se põe preço. Isso aí, acho assim, você está coberto de razão, acho que as pequenas empresas são também pop. Claro, está lá o agro, tem sustentado o nosso país nos últimos anos. Eu sou do interior, então esse pessoal aí do agro estão junto. Mas assim, acho que tem espaço para tudo, né? A economia não é feita só, não é um saci que está por uma perna, né? Que tem várias pernas para poder a coisa funcionar. Mas antes de entrar nesse discurso todo, Cris, só que não te conhece aqui, a nossa audiência aqui, como é que é? Quem que é a Cris? Primeiro, nós estamos aqui, eu estou falando de Curitiba, você está falando de São Paulo, você está falando de onde? Eu estou falando de Floripa. A gente pode segmentar essa questão de maneira mais prática, porque se a gente for entrar no lado filosófico disso, eu sinto que vou decepcionar. É muito difícil me colocar numa caixinha e falar, a Cris é isso, a Cris é aquilo. Eu acho que se a gente for colocar mesmo do ponto de vista prático, né? Como você falou, designer, vou fazer meus 4.5 agora em final de setembro. Sou mãe, né, de uma alma maravilhosa, coisa mais linda, que é meu filhinho. Vim para cá, para Florianópolis, sou paulistana, raiz, mas deixei a nossa terra, nossa boa garoa, por uma bela praia aqui para Florianópolis, para poder criar o meu filho como eu fui criada em São Paulo, quando São Paulo ainda era cidade de gente, né? E agora é cidade de máquinas, né? De trabalhadores e muita violência. Eu estava falando para o César, né, antes da gente entrar aqui, que realmente essa mudança foi uma coisa muito significativa para mim, porque eu jamais pensaria em sair de São Paulo. É onde a inovação acontece, é onde o movimento acontece. Quem quer trabalhar, quem quer criar coisas grandiosas e causar impacto,
São Paulo não dá para negar. É um mercado, é movimento. Lógico, a gente tem o mercado Brasília, a gente tem polos, Florianópolis aqui tem um polo de inovação fantástico, quem não conhece os trabalhos da CAT, aqui tem muita coisa de associativismo, né? Então o pessoal se organiza, é muito bacana, muito potente. Tem outros na Recife, tem outros polos, né, em Minas, no Rio de Janeiro, mas nada se compara a São Paulo, quando a gente fala de inovação. Então, para mim, foi uma quebra de paradigma. E uma inovação para o meu estilo de vida, né? Que Workaholic é o cubo, né? Eu gosto muito de trabalhar, porque para mim eu não sinto muito como trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo ser designer. Eu acertei em cheio na minha área, na escolha da minha área. E tenho também muitas paixões, né? Me considero mais polímata em termos de conhecimento. Eu gosto muito de explorar todas as facetas da realidade, porque afinal de contas, como designer, o design ele puxa você para isso. Ele é human-centric, ele é o humano no centro, tá? E aí eu até peço perdão que eu estudei sempre inglês muito desde sempre, arte e tudo, então eu tenho, como todo paulista, aquele hábito de usar terminologias em inglês. Eu vou sempre tentar, né, seguir uma tradução, mas vou tentar sempre colocar com uma tradução aqui logo em seguida, até para vocês também ficarem sabendo, né? Porque... A gente também te ajuda nisso. Tranquilo, pode falar como você está acostumada, para a galera se acostumar um pouco com isso, assim, quem não está acostumado, a ver que quem está estudando na frente do conhecimento, lá na fronteira do conhecimento, às vezes está consumindo as coisas em inglês e se acostuma a falar isso, então fica tranquila. A gente vai traduzindo e quem não entender, escreve nos comentários aqui, olha, o que é isso? Legal, gostei. A gente responde, a gente tem aqui os contatos de todo mundo aqui. Vale a rima, né? Quem não entender, fala com o GPT, né? Ou o Cristal, que eu vou falar em breve também mais sobre a Cristal. A gente vai falar mais sobre IA também, né, César? Show, isso aí. Total. E eu só acho interessante que, assim, como é que a gente vai falar para não usar inglês para uma pessoa que é designer, sendo que a própria profissão, o nome é em inglês, né? Fica difícil. Olha, né? Então, embora você tocou um assunto que recentemente vem me provocando internamente, e era uma briga interna, assim, eu tinha um preconceito, né, desde que eu entrei na faculdade, como projetista industrial, que é a formação, realmente o nome que se dá, né, e que todo mundo fala do designer, mas projetista industrial, programador visual ou programador, né, de produto, e hoje em dia, eu sinceramente, eu acho que eu prefiro esse termo. Ele fala muito mais em português do que o termo design. O curso é desenho industrial, né? Desenho industrial. É meio bipolar, né? Ele põe assim, desenho industrial, ou seja, faz uma tradução direta de desenho, de design para desenho em português, né? E daí a segunda palavra é industrial. Ou seja, não é um projeto industrial, é desenho industrial. Ou seja, o desenho industrial é o nome do curso e projetista industrial é o como você se titula depois de formado. Então você é projetista. A gente poderia chamar de desenhista industrial, só que a gente não gosta de projetista não, projetista fala mais. Ninguém vai gostar, parece que é o desenhista, mas desenhista industrial parece que é menos desenhista do que projetista industrial, não é isso? A palavra projetar, ela tem um significado tão interessante, e eu também, né, tinha da mesma forma aquela birra com design não é arte, né, e você também já deve ter participado dessas filosofias, design é arte, design não é arte. Não, design não é arte, mas se eu tivesse que colocar uma arte no design, né, eu entendo que design é a arte de criar significados. Isso é interessantíssimo, até porque a gente faz essa associação, às vezes, de design com estética. E a estética pura e simplesmente pelo belo, né? Isso aqui é bonito, então... Mas não é isso. Design é bem mais nessa lógica que Cris está trazendo, de projeto
E também essa questão do significado, eu, por exemplo, quando eu retorno lá atrás, não vou contar quando, porque vocês não precisam saber a minha idade. Mas o Cris falou a idade dela, então tá bom. A mulher falou a idade dela, então tá segura. Há 20 anos atrás, na faculdade, a matéria que eu mais gostava, faculdade de publicidade, mas eu derivei de lá para trabalhar com design depois, né? E a matéria que eu mais gostava era semiótica. E a semiótica é exatamente a interpretação de tudo que está à nossa volta e a simbologia de tudo. Eu não fiz esse curso. O que é semiótica? Nossa, semiótica é aquele assunto que você nunca vai esgotar de estudar. Nunca. É um assunto que ele é infinito. E para você entender o significado das coisas no quesito formatação do sentido de interpretar a realidade, Isso é filosófico. É profundo. Para você estudar semiótica, você tem que vir morar em Floripa ou sentar ou fazer um podcast desse lá na Vila Madalena, né? Mas olha, tem um detalhe que eu acho interessante. Não, isso já está sendo, você está de certa forma fazendo uma análise semiótica. Mas assim, a ideia é qual, assim, né? Esses temas, mesmo que eles pareçam às vezes muito complexos, toda área tem a sua complexidade, né? Toda profissão tem as suas complexidades. E aí é legal quando a gente se percebe, estou conhecendo esse determinado assunto, tenho alguma profundidade, como que você usa isso? Tem várias formas. Vou dar um exemplo muito básico. Durante os Jogos Olímpicos, tiveram fotos incríveis, fotos maravilhosas. Uma delas foi aquela foto do pódio, que tinha a Rebeca Andrade no meio, e aí as atletas americanas, dentre elas a Simone Biles, né, melhor da história, reverenciando a Rebeca. Cara, aquilo foi espetacular. E essa foto em si, se você pega essa imagem e você faz uma análise semiótica sobre ela, tem muita simbologia embutida ali. Eu fiz isso no meu LinkedIn. Fui lá no meu LinkedIn, postei essa foto e fiz uma análise semiótica com o meu olhar, é a minha perspectiva, é a minha forma de interpretar. Esse post bombou, assim, para o que é comum das minhas postagens, esse aí explodiu, 500%, né? E foi para mim um exemplo disso, de, poxa, é uma skill que eu tenho, uma habilidade que eu tenho. Como publicitário. Como publicitário, que não precisa ser comparado, é melhor, pior que o outro, não é uma competição, é uma habilidade que eu tenho, dentro do nível que eu posso alcançar, que eu compartilhei com as pessoas e tive retorno para o meu negócio, para o nosso negócio. Então, isso eu acho interessante a gente pensar também, que existem essas habilidades que são aí nossas, que estão conosco e que a gente pode colocar à prova, né? Eu tenho, por exemplo, o meu cunhado, ele trabalha numa loja de tinta, né? E ele é espetacular para saber como vender tinta. Eu converso com ele e falo, cara, ele tem uma habilidade de saber as combinações, os tipos de produto, como é que se encaixa para o tipo de trabalho que vai ser feito, a tinta automotiva no caso, então tem que ser muito preciso para chegar a uma determinada cor, né, do carro. E aí é uma habilidade que ele tem, que eu sempre falo para ele, assim, às vezes ele fica se colocando, poxa, não, entre aspas, ele se coloca, eu sou só um vendedor de tinta. Fala, cara, não é só um vendedor de tinta, isso está embutido tanta coisa. É um consultor de cores. E é isso que eu acho espetacular, a gente perceber essas nossas habilidades, independente do que a gente faz, sabe? E eu vou fazer um gancho super interessante com o que você está falando, e costurando com o assunto da inovação e do destravamento dos MPS em relação a esse seu alcance, esse seu potencial de impacto, pelo brio da unicidade da visão que ele ocupa nesse globo, né? Nesse coletivo que nós chamamos aí da nossa raça humana. Então, cada pessoa, ela tem uma impressão digital. Todo mundo tem uma impressão digital, mas cada um tem uma, né? Então, do ponto de vista da cadeira de cada um, mora ali uma singularidade, uma ótica, uma perspectiva, uma semi-ótica, uma perspectiva
que é única. E quando nós conseguimos traduzir essa beleza, e aí quando a gente falou da beleza, né, da psicologia da beleza, não a beleza puramente pela estética, mas a beleza de cada grão de areia, o que cada grão de areia pode entregar. E cada pessoa conseguir em sua, não vou falar que é somente uma paixão, mas é uma realização da maravilha que é isso, dessa unicidade, o reconhecimento da beleza que tem isso. Quando essa pessoa se conecta com essa essência de ser, aquele ponto de vista que ela está semiótico, né? De observância, como um observador dessa beleza. E ele consegue traduzir essa beleza na linguagem que lhe cabe, porque essa é a unicidade. Algo abre, algo floresce, e isso gera esse impacto que o César colocou aqui. É isso que as pessoas têm que se conectar para que essa inovação, para que esses conceitos, essa visão de mundo floresça e expanda. E essa expansão, ela é viralizante. Show. Pessoal, para quem quiser ver a foto da Rebeca lá e comentar lá, já entra no LinkedIn aqui, já segue o Cris, segue o Cês e a Cris. Eu bato aqui, às vezes meu óculos me engana. E segue o Cês, segue a Cris ali, vai no LinkedIn deles lá, você vai achar essa foto e vai comentar. E Cris, você falou da palavra, você enfatizou semiótica. Semi de meio, de demi, como eu fosse em francês, de metade, uma meia visão. É essa a origem da palavra, semiótica? Eu estou perguntando, estou dando uma de Cortella aqui, vamos falar da origem da palavra. Semiótica é meia visão? Uma visão segmentada, pelo menos. Né? Segmentada. Okay. Por isso que ela, na verdade, ela é infinita, né? Em termos de estudo e compreensão. Mas da mesma forma, como eu vou usar a analogia da impressão digital, você pode estudá-la em termos de padronagens, de padrões e de significados novamente. Então, você pode estudá-la de maneira a aglutinar e compor agrupamentos e tal. Mas como então, segmenta e aglutina. Segmenta. Assim como a gente faz muito publicidade, né, César? Que a gente segmenta e aglutina os tipos de personas, e aí a gente qualifica, mulheres de tal e tal idade, em geral as mulheres de tal e tal idade, que moram talvez numa região específica, tendem a se comportar de uma maneira, porque a gente tem ali uma condição que especificamente, né, ou seja, ela é segmentada naquela condição, favorece que as pessoas ajam de uma maneira, né? Que essas pessoas que estão nessa condição, então você consegue se comunicar com um grupo maior de pessoas dentro daquilo que os une. Né? E eu entendo que a semiótica, talvez, para quem tenha mais curiosidade de adentrar nessa temática, ela fornece essa capacidade de você conseguir clusterizar, que eu chamaria, né? Ou segmentar as nuvens, né, de informações e significados. E aí, nesse sentido, o que eu acho que é muito importante é que se você for entender essa estrutura, no caso, pensa comparativamente, a estrutura da impressão digital, ok. Né? Então, o uno é igual ao todo, e você consegue abstrair verdades integrais pela parte. Isso é muito mais prático do que você imagina. É justamente o ponto que o César colocou de como que um simples vendedor de tintas pode, na verdade, ensinar lições eternas e integrais sobre a qualidade da vida ou do empreendedorismo, ou, enfim, de vários aspectos,
para uma pessoa que está em outra área completamente diferente, outro segmento completamente diferente. E esse grande, essa grande habilidade, ou, entre aspas, talvez um truque, que a língua portuguesa cheia de figuras de linguagem, e que elas são impregnadas na nossa cultura. E os baianos são, para mim, o melhor em figuras de linguagem, em fazer isso, em figuras de linguagem. É absolutamente magnífico a capacidade de retórica, a riqueza que os baianos conseguem dar para uma retórica e criar histórias que fazem você sair do seu nível de racionalidade, de praticidade da coisa, mas ao mesmo tempo você consegue idealizar a vida e realizar a vida e falar assim, nossa, eu entendi isso, porque eles usam metáforas, metonímias, eles usam todo tipo de figura de linguagem e com uma qualidade criativa tão fenomenal, os repentistas. Gente, olha, os baianos para mim são os melhores em semiótica aplicada. Eu posso falar isso com experiência, porque meu avô era baiano, né? Nos deixou há algum tempo, mas ele era um contador de história incrível, né? Hoje a gente chamaria, né, Vini, para ficar no termo chique, hoje seria um storyteller, né? Mas era um contador de história incrível. E acho que para não ficar também eu só falando da família, né? O meu cunhado faz isso, meu avô faz aquilo, mas a gente pega também, poxa, escritores como Jorge Amado, que nos trouxe de histórias inacreditáveis, né? E eu acho muito interessante também nesse aspecto que a gente está olhando para essa questão de padrões, de unidade. É muito a cabeça de designer pensa assim, né, Cris? A gente até fala de design thinking, né? Algum momento a gente vai... Vocês viram aqui em casa que eu tô fora dos papos aqui, né? Os dois... Não, Vini, seja integrado. Mas, ó, se liga, vê como isso te conecta bastante. Quando a gente pensa essas padronizações, elas têm muito a ver, por exemplo, com o que a gente quer promover de clientes apaixonados. Quando a gente pensa em clientes apaixonados, você só consegue apaixonar seu cliente se você conhece. Se você sabe quem são essas pessoas. E aí você vai falar, pô, mas não tem como eu conhecer todo mundo. Não tem como você conhecer todo mundo. Por isso você vai identificando padrões, né? Estilos de vida, estilos de comportamento, comportamentos de compra do teu serviço ou do teu produto, que você consegue entender que existe um padrão ali. E aí, para esse padrão, você cria estratégias, você cria formas de interação. Isso faz parte, inclusive, do nosso desafio, né? Não vou dar spoiler aqui. Eu vi a tua carinha. Calma, não vou dar spoiler. Mas, assim, é importante ter essa visão, sabe? De que tudo isso que a gente está falando impacta, no final, em você conhecer gente, conhecer pessoas. E é para essas pessoas que você vai fazer coisas, vai comercializar sempre com pessoas. Mesmo se o teu negócio é um negócio normal, o negócio é B2B. Eu vendo para empresas. Do outro lado, tem um comprador que é um ser humano. Pessoas compram e empresas pagam. Exato. E da mesma forma como você faz os padrões, você também faz as quebras de padrões, que é onde você pode buscar as inovações, inclusive utilizando essas mesmas técnicas do ponto de vista das figuras de linguagem. Como eu falo isso? Bom, é aquela coisa, você sabe fazer essa conta com maçãs, você vai fazer essa conta também com pera, com banana. E aí você descobre, ok, o padrão frutas. Mas será que dá para fazer também com legumes? É só com fruta que dá para fazer isso? Então você vai começar a entender aonde que o teu negócio pode expandir em termos de mercados, no caso, ou horizontais ou verticais. Deixa eu pegar esse gancho teu aqui. Então deixa eu pegar, senão eu já ficar aqui abstraindo, semiótica do mundo aqui, filosofando, a galera vai dizer assim, o pessoal hoje aí. Vamos lá, você está com a proposta agora de democratizar. Então vamos democratizar nosso assunto aqui também. Vamos democratizar nossa conversa. Até nossa conversa. Como é que está isso? Você está democratizando como? Fala um pouquinho de Inovatio. Você tem Inovatio agora, dentro da Inovatio que está esse projeto. Então, como é que é isso? Conta um pouquinho. Isso. Bom, justamente pela complexidade que o nosso mundo está tomando cada vez mais e mais, nós somos 7 bilhões de pessoas, estamos caminhando aí para chegar em 10 antes da gente consumir todo o planeta e resolver ter algumas ideias mirabolantes para resolver esse grande paradigma, que eu diria que esse é muito mais o paradigma da inovação, que a gente depois vai falar do livro, do que mais atual falando, né, nisso. Mas
Entendendo essa complexidade e o drama que a dificuldade que é para o microempreendedor fazer tomar toda essa empreitada, porque assim, desenvolver uma nova realidade para um negócio, já desenvolver o negócio para começar já foi difícil, né? Já manter esse negócio é mais difícil. Né? E continuar inovando, pelo amor de Deus, é muito difícil. Tudo que vai ser feito a primeira vez é mais difícil, depois vai ficando mais fácil. Mas as pessoas têm essa tendência também de não querer facilitar um pouco mais a vida, né? Com todo, né? Sem nenhuma culpa aí, né? Vamos facilitar a vida. Aliás, todos os negócios, eles são criados para facilitar a vida de outra pessoa, certo? Então, nesse intuito, a gente entende que é um drama pro micro e pequeno empreendedor, que é a maioria do Brasil, de fazer um plano de longo prazo, porque a inovação disruptiva, e aí pasmem, mas não existia nenhum método de gestão de inovação disruptiva até pouco tempo atrás. E aí nós acontecemos. Então, nós, por pesquisa e desenvolvimento, foram mais de 15 anos analisando o mercado, trabalhando com grandes empresas, para nós não era nem alternativa fazer uma inovação que não fosse disruptiva por causa daquela vontade do designer de estar sempre fazendo o melhor, né, e querer fazer algo inusitado, e aí todo mundo querendo podar, né, porque é mais arriscado. E a gente, por que é arriscado? A gente sabe que não é arriscado, a gente sabe que não é. Por que a gente sabe que não é? E aí eu falei, mas a gente sabe que não é, porque aí a gente começou a entregar essas contabilidades aí, prestar conta do porquê que inovar de maneira disruptiva não só não é arriscado, como é a única medida de sucesso que a gente deveria ter hoje no empreendedorismo. E a gente entendeu que não incremental não é uma possibilidade. É disruptiva. A incremental ela pode te levar em uma inovação disruptiva e não uma disruptiva te levar em inovações incrementais. Esse deveria ser o caminho e não o contrário. Só que é muito difícil isso acontecer de maneira desgovernada, sem um planejamento. E por isso que você tem aí um número muito pequeno de unicórnios, porque na tentativa e erro, quando você vai olhar, quem conseguiu fazer na tentativa e erro foi quem tinha um bom colchão para poder ficar errando quanto precisasse. Mas a verdade é que fala assim, a OpenAI fez o ChatGPT, 1 milhão de pessoas se inscreveram em menos de algumas semanas, algumas horas, Não, foram 15 anos. O ChatGPT existe há 10 anos, a OpenAI existe há 10 anos, eles estavam na versão, a gente... 4, todo mundo gostou da versão 4 já, né? 3 então, via 1, a 2. Não, na verdade ninguém viu as versões, a versão 1 ficou arrastada durante anos, né? Então, assim, não dá para você falar de inovação disruptiva no curto prazo de maneira o quê? Consciente. Porque essa que é a proposta que nós estamos colocando na mesa. Se você vai falar na inovação disruptiva como um chute, que é muito mais como é feito hoje, que é na tentativa e erro, aí realmente, né, vai ser desse jeito. Mas, se você sabe como funciona de maneira planejada e responsável, como operar uma inovação disruptiva, você já tem um plano, você já tem um método, e você já consegue melhorar esse método. Então, nós criamos um método que ele é um método que considera toda essa complexidade da humanidade e trouxemos isso, como um bom designer faz, para a experiência mais prática e mais eficaz e mais eficiente para o dia a dia da pessoa, que não precisa saber como é que o micro-ondas funciona, como é que é o que é física, o que é onda, o que é o rádio, que é raio-x, quer dizer, não precisa saber de nada de física para poder ligar lá e por mais 30 minutos. Aliás,
ninguém nem usa todos os outros botãozinhos. Se tiver o bom micro-ondas, uma boa experiência de usabilidade, só teria aquele botãozinho de ligar. É o relógio mais caro que tem na cozinha e É o maior aquecedor de leite que tem. Exatamente. Então você vai, você vai de 30 em 30, tá tudo certo, você não precisa entender de mecânica para poder dirigir seu carro, você não precisa entender de ondas de rádio para poder ouvir uma música. Então, por que você precisa entender de design thinking e de semiótica e de para poder fazer então, uma eu quero pegar inovação. esse gancho teu aí, Cris. Vamos lá, deixa eu entrar aqui. Vamos explorar isso aqui. E um pouquinho como advogado do diabo. A minha função aqui, às vezes, como host aqui, é um pouquinho disso, tá? Você está falando para pequenas e médias empresários, para dizer assim, ó, o caminho é inovação disruptiva. E a gente sabe que essa galera, como você falou, o cara não tem muito trunfo, muito colchão para testar. Mas tem que errar barato, errar rápido, e tá tudo certo. Nós estamos na era da experimentação, e tá tudo certo. A gente aqui, falar isso aqui para nós três aqui é feijão com arroz. Mas o cara que tem lá, sei lá, o cara tem uma distribuidora de bujão de gás, lá no bairro. E aí? Chegar para pessoal, você tem que ser disruptivo, esse é o caminho para você crescer. Como é que é isso? Tá? Tô jogando aqui para você contar teu método aí para a galera. Como é que é isso? Me conta um pouquinho. Bom, na realidade, nós temos uma inteligência artificial que faz toda a parte de pesquisa de mercado e faz a validação do negócio e também faz a projeção de planejamento estratégico de longo prazo, que ela projeta negócios, projeta toda a parte de marketing, toda a parte de playbook de vendas, e fazendo tudo isso guiado com uma pesquisa orientada a propósito, com um alto volume de dados aí. Então, ela erra mais fácil, mais rápido e entrega já o melhor caminho com menor resistência para que aquele empreendedor possa trilhá-lo. Na parte de desenvolvimento da criatividade, nós temos alguns programas que nós estamos aplicando. Aí, no caso agora, o Disruptivos é um programa que a gente ajuda o micro e pequeno empresário, projetos de impacto, projetos que hoje, inclusive, não estão sendo atendidos pelo mercado de gestão de inovação, né? O tradicional, o ecossistema de inovação, ele acaba expurgando né, os projetos que não estão ali muito dentro da tese de investimento, porque a tese de investimento ela foi criada para proteger o capital de risco, né? O capital que está entrando lá investindo. E aí, nesse sentido, ela só conhece, não são designers, são economistas, ou, enfim, eles não sabem outros métodos de gestão de inovação. E também, o nosso método é um método disruptivo, né? É uma inovação disruptiva dentro da inovação disruptiva, né? Então, é disruptivo ao quadrado. Então, é natural que as pessoas ainda vão precisar entender a repercussão disso na sua vida prática. Mas, como toda inovação disruptiva, né, é usar para ver. E ela é barata, né, e acessível justamente para o bolso de um pequeno empresário. Aí do teu projeto, já queria mais entender a tua visão disso, né? Como é que você enxerga isso? Porque, assim, a criatividade humana, né? A Cristal, ela é uma inteligência. Quem é a Cristal? A Cristal é a nossa inteligência artificial, né? Tá. Ela ajuda em muito a desenvolver esse olhar criativo, né? Ela em si, ela opera num nível de criatividade de longo prazo, operacional, e de maneira estratégica, tática e operacional, identificando esses pontos de livre crescimento. Porque onde que uma inovação ela pode ser reconhecida como sucesso, né? E aí, o seu sucesso de maneira disruptiva está em que pontos, em que momento que você fala, isso aqui qualifica como uma inovação disruptiva. E tem algumas coisas que as pessoas observam, como o potencial de impacto que ela tem, que é a chamada
bala de prata, né? Quer dizer, o quanto que ela melhora, amplifica o alcance da eficiência, da performance, da eficácia de uma certa coisa que o ser humano faz, né? Ou de uma forma como o ser humano se comporta, ou enfim, é o pensar, agir e sentir, né? Quer dizer, aquela trilogia lá de como o ser humano funciona, né? Então, no dia a dia, tá? Não vamos falar de mais complexidades do que isso. Mas, no dia a dia, na rotina, as pessoas ou estão fazendo alguma coisa para se sentir melhor, ou para fazer algo melhor, efetivamente, lavar a louça, correr, enfim, algo físico, né? Ou para pensar melhor, né? No nosso âmbito, a gente está focando bastante no pensar melhor, com a tecnologia que a gente está trazendo, sem a necessidade da pessoa ter que aprender a pensar, né? Quer dizer, ela vai, assim como o micro-ondas, apertar a tecla de 30 segundos e tá com o seu prato quentinho pronto, porque a tecnologia ela é meio, não é fim. Então, na verdade, inclusive a ação que o seu cliente, né, está tomando, a troca que o seu cliente está tomando com você para poder fazer alguma coisa para ele, também é meio. Né? O ser humano, ele está sempre querendo algo, a transformação, né, o efeito da transformação pós-compra, né, pós-uso daquele produto. Então, você não pinta o seu carro porque você pintou o carro. Você pintou o carro para vender ele melhor. Você pintou o carro porque ele faz você se sentir menos sujo. Esse carro está mais novo. Aí eu me sinto mais renovado. Você se sente renovado porque seu carro está com uma pintura nova? Semiótica? Então, a gente se espelha, né, na realidade, vai querer o processo de transformação para se sentir, para equilibrar e se sentir melhor naquele ponto de... Está falando do consumidor final, não do consumidor final, não do empresário, empreendedor, né? não do empresário. O empresário, quando tem um produto, ele acha que está vendendo aquele produto, né? Mas, na verdade, ele não está. Aquele produto é meio, não é fim. Aquele produto a pessoa vai consumir para alcançar uma outra coisa. E essa outra coisa que ele tem que entender. Então, é porque é isso que ele está vendendo. É o sonho da transformação a partir daquilo que ele oferece. E aí, no caso, quando o que ele está oferecendo é realmente significativo, então aí a coisa acontece. Ô, Cris, eu tô interessado bem na gente debater isso para as pessoas entenderem, né? Eu já tive vários clientes, quando a gente chega lá e tenta trazer, sei lá, job to be done, ou seja, o que o teu cliente de fato quer fazer no final. Obviamente que a gente não consegue chegar com essa nomenclatura, né? Mas a gente sabe que está buscando lá o job por trás do que aquilo está sendo feito. Só que, quando a gente chega num pequeno, num médio empresário, muitas vezes não é um assunto fácil dele entender. Eu tenho um balcão aqui, eu vendo pão. Eu abro aqui todo dia e vendo pão. Não, mas por trás, o que de fato você está querendo, está ajudando essa pessoa? É muito complexo. Como é que você vê, que o assunto é democratização aqui da inovação, como é que você vê para te democratizar esse tipo de coisa, para a pessoa entender? Porque você falou várias coisas que certamente aqui eu entendi, você entendeu. Pode ser que alguém lá em casa não tenha entendido. Como é que funciona? Falou de disrupção, falou de incremental, falou o que está por trás, o que não está por trás. Mas o cara, de fato, abre lá, ele tem um balcão e vende pão. Como é que é isso? Como é que você faz? Como é que você enxerga isso? Você que tem uma empresa de inovação, enxerga para te levar isso na ponta para alguém que é empresário de fato. Não para mim, não para vocês, né? Sim, é justamente o ponto que a gente começou a conversar desde o início, que o César falou, e que a gente estava falando da pessoa descobrir e entender, realizar o que é essa maravilha do pão fresquinho, quentinho, todo dia de manhã. Gente, é poético. A pessoa empresário. A pessoa empresário, e aí eu vou fazer uma distinção, tá? Porque para as pessoas se conectarem com esse lado,
A pessoa tem que ser um pouco mais do que empresária. A pessoa tem que voltar a ser humano antes de ser empresária. Esse é o primeiro ponto de partida. Então, como ser humano, porque assim, para ser empresário e para fazer formulinhas de ganhar dinheiro, gente, cara, vai ver outro podcast, vai ver, tá cheio de formulinha, vai, implementa, tá ganha cheio de guru na internet, eu falo muito. Tá cheio de guru para te ensinar persuasão em vendas, para você vender mais. Vendas, gatilhos mentais, vai lá, fala aquilo que entendeu? Fala o que você precisar falar para poder vender aquele pãozinho ali, daquele jeito, e tá tudo certo. Tem esse mercado também, tem a pessoa que quer entrar, comprar o pãozinho, não quer olhar para ninguém e quer voltar para casa. Tá tudo certo, gente. O mundo sendo o mundo e já sendo o mundo. Mas nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de mundo ser algo além do que ele pode ser hoje só por ser aqui do jeito que a gente é. A gente está falando de mediocridade. A gente está falando de viver mesmo. Nós estamos falando daquele algo mais e que todo mundo já está saturado. Inclusive, as pessoas estão sedentas por isso, de tal forma que o nível, olha só, o nível de burnout lá no teto, o nível de suicídios lá no teto, o nível de pessoas que estão falando, olha só na China, os jovens estão, eu tenho um movimento agora, let it rot, que é assim, deixe-se apodrecer. É isso, eles ficam simplesmente sentados, às vezes até com um saco de pão, na cabeça, com uma carinha assim, tipo, flat, né, tipo, reta, com cara de nada, né? Silent quit também tem a ver com isso, né? A saída silenciosa da empresa, né? Isso. Não, os jovens não querem mais, a nova geração que está entrando, ninguém mais quer ser líder de nada, ninguém quer mais ser gerente. Não, só me paga meu salário e deixa eu viver minha vida. Então, assim, eu tô falando disso, sabe? É você se conectar com essa essência da beleza daquilo que você está entregando para outra pessoa. Eu escrevi recentemente num capítulo de livro, eu diferenciei um negócio de um comércio. Mas comércio não é um negócio? Mas dentro daquele universo que eu criei, comércio, vendo uma transação comercial, te entrego uma coisa, quero te convencer, se me entrega o teu dinheiro, acabou. É uma transação comercial. Um negócio vai além disso, né? Eu tenho propósitos, eu criei essa distinção que não existe formalmente, né? Semanticamente, né? Se você olhar ali. Mas, assim, um negócio é mais amplo que simplesmente uma transação comercial. Te entrega um pão, você me dá o dinheiro e acabou. Né? E, assim, qual que é o diferencial do que a gente está fazendo, tá? Que não é que a gente está invalidando toda essa parte prática, que é assim, tá bom, fala, mas artista morre de fome, né? Então, assim, poeta não paga as contas, né? A gente leva essa árvore, né? Como diz o texto. Não, mas o que acontece? Tá? Aí eu vou fazer algumas provocações aqui. Toda essa parte tecnológica está avançando de uma maneira em que essa parte mais prática do dia a dia, de fazer as coisas, elas gradativamente sim vão ser substituídas por automações. Automações inteligentes e que fazem toda essa parte burocrática do cultivar as nossas rotinas. Tá? E aí sim, o que sobra, que não digo que é uma sobra, que eu digo é que finalmente o que nós podemos agora saborear a vida, porque nos liberta, é a gente poder cultivar essa perspectiva de encontrar a beleza dos detalhes da vida, né? E nesse sentido que nós estamos ajudando. Então, o pequeno empresário, ele pode ter muito mais tempo livre agora para pensar nesses pormenores em relação ao que eu falei. O pãozinho. Qual que é a beleza, né, do pãozinho de manhã? Quer dizer, quando você acorda de manhã e você sente aquele cheiro de pãozinho, é o nascer da esperança, é como o nascer do sol. Fala assim, poxa, mais um dia, mais uma chance, estamos todos vivos
tudo está funcionando e eu vou tomar aquele meu café da manhã e a vida vai seguir. Então, é muito mais do que só um pãozinho. Então, como você transforma isso numa experiência para o seu consumidor? E aí, toda aquela parte burocrática de fazer o negócio, tornar isso, que é essa essência, essa coisa pura e maravilhosa, tornar isso escalável, que aí é onde a visão do sucesso, né, do financeira, né, da sustentabilidade financeira do negócio aparece, né, e nós cuidamos dessa parte. Então, a inteligência artificial ajuda você a conectar esse universo da essência do seu propósito, daquilo que você tá entregando de melhor para a sociedade, para algo que seja também lucrativo, rentável, sustentável e que seja de sucesso e atenda um número grande de pessoas sem perder essa essência, com responsabilidade, que aí entra no paradigma do livro que você queria discutir hoje. Vamos lá, calma aí, Cris, calma aí. Tá? Faz uma vírgula para a gente entrar aqui. Legal, e César, a gente vem falando bastante disso no nosso movimento também, dessa questão que não é sobre abraçar a árvore, né? Não é sobre a beleza do nascer do sol. O pessoal aqui, acho que metade foi embora quando a gente começa aqui, dos empresários que aqui... Não, a ideia, tudo isso, me ajuda aqui, né, César? A ideia de tudo isso é levar a ter lucro, crescimento e liberdade para o empresário, né? Exato. Sem dúvida. Eu acho que a gente precisa, às vezes, entender que tudo que a gente fala, a gente pode interpretar de uma forma filosófica ou de uma forma prática, e é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, quando a Cris traz essa questão do cheiro do pão, e é gostoso ouvir a Cris falar sobre isso, eu estava aqui sentindo cheirinho de pão, assim, imaginando, e fico pensando isso, assim. Deu fome, quando o empresário, né, quando o empresário tem uma padaria, vamos pegar nesse exemplo, tem uma padaria. Então, deu fome. Cadê a padaria aqui para você ir comprar o pãozinho agora? Exato. Mas a gente vai desligar aqui, eu vendi. Quem tem a padaria aqui pode me dar minha comissão, porque acabou de vender mais alguns pãezinhos só neste cenarização aqui. E aí, estamos olha que abertos aqui interessante. para quem quiser patrocinar aqui o Eixo Cash. Estamos abertos aqui para fazer aqui um jabá da sua padaria. Mas aí olha que interessante, né? Aquele empresário que fala assim, eu não tenho por que pensar em inovação, eu só faço pãozinho todo dia, eu não vou pensar nessa experiência, eu não vou pensar nessas coisas todas. Cara, desculpa o português claro, mas está fadado a acabar daqui a pouco esse negócio. Porque a padaria que abrir do lado da tua vai fazer isso. Ou a grande rede de mercado que está perto do teu bairro vai ter essa experiência. Então, assim, isso vai estar acontecendo em N lugares ao teu redor. E se você não tiver esse diferencial de alguma coisa, você não vai mais só produzir o pãozinho do dia a dia, porque esse negócio não vai existir mais. Então, o que a gente precisa pensar nesse tipo de lógica é o quê? Quando eu olho para o meu negócio, eu tenho que cuidar dele realmente não só como o pagar as contas do dia a dia, o fazer funcionar. Isso é o básico que a gente precisa fazer. Essa é a base. A partir daí, aí que eu acho que entra, Vini e Cris, uma dor da maioria das pessoas. Porque a partir daí é uma tela em branco, e a tela em branco assusta todo mundo, sabe? Eu vou fazer o quê? Para onde que eu vou? E aí quando você pensa, e a gente começa a jogar os termos, né? Jobs to be done, design thinking, cara, eu preciso aprender tudo isso? É muito longe, a curva de aprendizado é muito longa. Aí que eu acho que é interessante e percebo muito valor na proposta que a Cris está trazendo, que é perceber que existe a condição de você criar uma espécie de mapa. E quando eu falo mapa, não é com o caminho pré-determinado, mas é te mostrando caminhos para chegar naquele lugar. Então eu estou aqui, quero me deslocar até outro lugar, uma bússola. Mas acho que a bússola ainda te indica que você precisa ter aprendido algo muito claro do norte e sul, como é que eu me desloco. O mapa, ele te dá caminhos. Eu conheço gente que não sabe olhar mapa, então tem que aprender a olhar mapa também. É o mas famoso o mapa é mais roadmap. Mas o roadmap que, aliás, é perfeito essa analogia, porque o roadmap que a Cristal entrega, ela faz justamente várias cenarizações, são 7 cenários que ela projeta
e antecipa de 2 a 10 anos de mercado, do seu mercado, de maneira absolutamente customizada, porque ela analisa toda essa essência de vida, dos propósitos, dos valores socioemocionais humanos que estão ali como seus consumidores, seus mantenedores, as pessoas que influenciam o seu negócio. Quer dizer, quando você vai ter tempo para parar para pensar no filho da mãe ou do pai que influencia ele para passar na sua padaria e aproveitar e pegar aquele brinquedinho, né? E você não tem aquela vitrinagem com brinquedinhos, né? Então, quando você tem... Aí você vê você copia, porque você viu alguém fazendo na outra padaria do lado. Aí você copia. Então, quando que você começa a ser cópia, tem que as inovações complementares, né? É um jeito de se ver, né? E de se viver assim. Mas quando você é pioneiro em alguma coisa, no seu segmento, você explode. A venda ela é muito mais fácil. Você, na verdade, diminui o seu custo da venda, você também diminui o seu churning. Para quem não sabe, churning, que é as devoluções, os cancelamentos, até os reclames aqui, né? Porque a grande verdade é que quando existe essa conexão, tá? Não é só, como você falou, né, Vinícius? Não é abraçar a árvore. Não, essa conexão, ela cria um relacionamento. Quando esse relacionamento acontece, no ser humano, tá? Eu sei, negócios, né? Relacionamentos à parte, eu entendo isso. Mas o seu consumidor, psicologicamente falando, ele pode até conscientemente pensar assim também no negócio dele, mas como consumidor, esquece relacionamento, família. Então, ele fica leal à marca e ele defende a marca como se estivesse defendendo um filho. Gente, não precisa ir muito longe. Vamos falar de futebol, vamos falar de política, vamos falar de samba, vamos falar de escola de samba, né? Pronto, tá aí uma discussão que todo mundo vai ficar defendendo, não importa o que o cara fez. O cara saiu da prisão e vai para dentro de novo da política e é eleito, gente. Olha só, qual é a justificativa disso? Você acha que a justificativa disso é negócios? Então, importantíssimo. É bem colocado. Então, aí, ó, mais uma vez a dica do desafio dos clientes apaixonados aí, ó, para a gente trazer esse sentimento. Porque as pessoas, às vezes, elas começam com muitos empresários desse segmento, assim, dessa faixa, e às vezes eles ficam assim, essa galera tá viajando e ele não conhece o meu cliente. Aqui é diferente, porque ele está achando que o cliente dele é diferente do que... esses caras que estudaram um monte de palavrinha em inglês, eles não sabem como é aqui embaixo, no chão de fábrica do dia a dia, como é que é vender um pãozinho aqui no meu bairro. Mas, gente, isso tudo, nós estamos falando de pessoas, e pessoas são iguais em qualquer lugar. As pessoas, elas têm esse sentimento, as pessoas, elas têm esses porquês, elas se movem por algumas coisas, elas se conectam com outras pessoas, se conectam com os porquês, se conectam com os produtos, se conectam com tudo isso, e se apaixonam tal qual o cara que fala inglês lá, que escreveu o livro. Então, assim, a gente estuda, às vezes, isso e põe em prática em vários negócios, e todos são diferentes. Eu vou repetir, todos os negócios são diferentes, tá? O que eu mais escuto aí dos clientes, aqui é diferente do que você estudou. É diferente. Primeiro, mas vamos então em várias empresas, né? E no final são pessoas. Todas as pessoas são diferentes, realmente, né? Toda pessoa tem seu CPF, é diferente uma da outra, né, Cês? Mas o legal é quando você vai no cliente, eu já atendi muito cliente, principalmente no ambiente da publicidade, e você pergunta quem é o teu público, e a resposta é todo mundo. Todo mundo. E não é todo mundo, né? Você precisa conhecer o teu público, como a gente falou lá no começo. E assim, essa área, por exemplo, do marketing, né, é uma área que, cara, ela, queiramos ou não, ela movimenta a sociedade que temos. Né? Ela nos induz a compra, ela nos movimenta os negócios. E aí, quando a gente pensa no marketing, o marketing passou por várias fases. A gente teve uma fase, por exemplo, em que era a fase de que a marca falava, a audiência escutava e acabou aí.
E também né? tinham poucas marcas, tinham menos pessoas, menos complexidade também, menos canais. menos misturas culturais, então também era mais simples. Existia, mais mas não eram fascinante. ouvidas, né? Existiam. O mundo A era feito mistura. de poucos para poucos. Exatamente. De poucos mas para a muitos, na mistura, no verdade. Né? sentido... Poucos falavam e muitos escutavam, né? Mas porque assim, era feito cultura... a direcionamento. Se você, desculpa, Imagina. eu estava assistindo outro dia um documentário sobre os festivais da Record de música popular brasileira, MPB, década de 60, 68, os famosos. Para quem não sabe, a geração, para quem é Enzo, não existia Spotify, tá? E nem YouTube. As pessoas faziam festivais, se reuniam e passavam na televisão esses festivais. Então, Chico Buarque, Caetano Veloso, todos esses caras cantavam nesses festivais. E no documentário mostrou, se você olhar, esses festivais, eles modificaram a maneira de pensar do brasileiro. Mas se você olhar o teatro, quem está sentado ali eram universitários escutando outros universitários tocando. Quando aparecia ali um Jair Rodrigues, que é negro, que está ali, aparece um baiano, é meio diferente. Então, assim, aquilo se fala de música popular brasileira, mas é uma música muito fechada naquele nicho. Então, assim, eu estou falando isso porque, assim, aquilo se coloca como popular, mas não era popular, era de poucos para poucos. Então, as culturas eram isoladas, é isso que eu quis dizer. Elas não estavam misturando, elas estavam isoladas. Estou expondo. A publicidade fazia lá de um shampoo, colocaria lá uma loira lá. Ou seja, era de poucos para poucos. Agora, o universo agora de consumidores é muito maior. Então, você vê as marcas tendo que criar submarcas para atender nichos específicos. Então, agora tem que atender público LGBT, etc. Tem que atender público, tem que atender mulher, tem que atender homem, tem que atender criança, tem que atender mais velhos. Ou seja, agora parece que está todo mundo mais aparecendo no universo. Né? Não adianta agora a gente só simplesmente olhar para um público específico. Né? Então, essa diversidade é muito maior hoje em dia. A diversidade assim, maior. A comunicação, ela sempre foi... Entendo o que você quer dizer. A mensagem, ela era restrita a uma identificação com poucos. Mas ela era Veja, nos anos 80, e as publicidades que tem ali. Sim. Não, mas ela é massificada para tentar alcançar o maior número de pessoas possível, porque era esse formato. E hoje você alcança muita gente, porém você tem muita gente concorrendo no mesmo espaço para tentar alcançar muita gente. Hoje nichou dos dois lados. As marcas são nichadas e o público é nichado. E ao mesmo tempo o público é nichado, porém, como tem mais volume de pessoas, mesmo o nicho continua correspondendo àquele mercado grande que antes era integral. Perfeito, Cris, perfeito. A gente fala com clientes, às vezes, com empresários, o cara fala assim, não, mas eu vou agora eu vou me resumir a vender para esse público desse jeito, dessa categoria. Cara, se você vender para esse público aqui, você vende muito mais do que você vende hoje. Se você vende para todo mundo igual, em vez de você vender para um público que é o mais fiel teu. Então, vamos colocar dessa maneira. Vamos voltar lá para a padaria, né? Então, no seu bairro, por acaso, tem mais pessoas sêniores, tem mais pessoas, tem mais crianças, tem mais mães solteiras, tem mais casais? Como é que é o seu bairro? Mas vamos supor, então, que sejam pessoas idosas. E aí, as pessoas idosas, elas têm um comportamento diferente, né, das crianças. Então, a criançada vai exigir que você coloque uma série de produtos ali na prateleira para estimular algumas compras de consumo, né, de impulso. O pessoal que é mais sênior vai estimular você a ter um bom balconista que faça, ou pelo menos uma pessoa que fica rodando, que fica como se fosse um tipo de um concierge, um tipo de apresentador de TV, né? Um sommelier de padaria, mas que pode ser aquele jovenzinho, aquele jovem simpático, sorridente, entendeu? Que tá lá para trabalhar, para passar o dia, enquanto em vez de ele estar na rua fazendo alguma coisa, ele está lá usando o tempo dele
para poder encantar as pessoas, não é verdade? Então, e essa pessoa vai ser o maior vendedor né, do lugar ali, vai dar atenção para os idosos, ele vai tomar conta que a senhora consiga colocar mais coisa no saco sem arrebentar. Então, ele vai te ater a detalhes que antes, ela foi lá, comprou o pão, ninguém olhou para a cara dela, ela não conseguiu passar o dia dela, da aposentadoria dela ali, tranquilo, ou conhecendo pessoas, porque é isso que, né, as pessoas sêniores estão, né, mais... elas reparam mais nos outros, inclusive, porque elas não têm mais que ficar produzindo e essa coisa doida aí né, da gaiolinha do rato. Então, ela está lá mais atenta a detalhes. E aí, isso tudo muda o comportamento do funcionamento operacional da tua loja. Então, às vezes, você pode tirar a balconista e deixar mais um atendimento, uma pessoa transacionando ali no meio da padaria, e você ter até produtos já meio que pré-embalados, já meio que pré-feitos, porque é ruim para o idoso ficar lá esperando e tal. Então, é nessas nuances, nesses detalhes que você vai ter, mudar o seu negócio, e aí você vai vender, triplicar as suas vendas, porque você está atendendo o público que é o mais fiel. Ele acha que ele está abrindo mão, mas eu vou abrir mão dos jovens, ou seja, por quê? Porque o empresário, contribuindo com o que você falou, tá? Na direção do que você falou. O empresário que a gente está aí, estou falando com o pessoal de casa, está acostumado a ver, é autocentrado. Não, eu sei vender pão, sei vender café, vou montar uma cafeteria. Tá, mas para quem? Não, eu não sei. Para quem quiser, como você falou. Não, mas espera um pouquinho. Sabe? Aí você vai vender muito pouco. Se você olhar, porque pode ter uma cafeteria que é para tipo uma Starbucks, vou sentar e ficar horas trabalhando ali. Pode ser uma cafeteria para fazer reunião. Pode ser para madame que quer tomar um chá da tarde, comer um... A gente falou dos cat cafés em outro podcast, lembra que eu trouxe? Tinha cat café, você vai lá, você paga para tomar o seu café e depois ficar a carinha do gato por 30 minutos. Entendeu? Perfeito. Então, para quem que é? Grande quando isso. Eu vou abrir mão, outro dia que a Lina contou aqui num episódio para trás, é uma que é instagramada, uma cafeteria em São Paulo, é toda cheia de coisa. Outro dia eu fiz uma pesquisa recente para São Paulo é riquíssimo para esse cenário, meu Deus do céu. Então, assim, você consegue ver claramente uma cafeteria para empresário, para fazer reunião, uma cafeteria para trabalhar, uma cafeteria para jovens, para sair das escolas lá, uma cafeteria para criança, uma cafeteria para uma pet coffee aí. Ou seja, esses caras vendem muito mais do que se você for genérico. O genérico é mais barato no mercado, o genérico. Né? Então, é um pouco disso. Quando a gente fala isso para os empresários, eu estou reforçando com eles aqui que a gente faz isso para ganhar mais dinheiro, não é para abraçar a árvore, não. Exatamente. É para ganhar mais dinheiro no final das contas. Você achar um propósito. E ser mais feliz com o processo, inclusive. Fazer mais feliz o próximo e ser mais feliz. E ser mais feliz com o processo, se junta tudo isso. Porque a gente chama aqui, luta, né? Aqui na Empresa no Eixo, a gente chama que qual é o final de tudo isso? É buscar crescimento empresarial, lucro e liberdade para o líder, liberdade para o empresário. Porque senão ele fica preso. Né? Eu costumo dizer, qual a diferença se eu tenho uma cela, o preso de um lado e o guarda do outro? Os dois estão presos, só muda o lado que estão da grade. Um cuidando do outro ali. Então, o empresário que fica naquela loucura buscando isso, ele está tão preso quanto tudo que ele está querendo aprender. Então, assim, quando a gente consegue achar um propósito, consegue achar esse nicho, consegue fazer bem para esse nicho, tem todas as técnicas para isso, que não vem ao caso aqui, mas esse é o caminho do negócio, que não é um mero comércio, não é simplesmente aí uma transação comercial, tá aqui o café, me dá aqui o teu cincão, e acabou nossa relação aqui nesse momento, né? E no caso de você corresponder a todas essas expectativas de como que você faz isso de maneira escalável, para que você atenda a todas as necessidades de grandiosidade, né, de crescimento, de ganhar dinheiro e fazer a coisa funcionar, e de que ela tem sucesso e tudo mais. Que não é ruim. Que não, pelo contrário. Movimento mundo. É movimento mundo. Mas isso junto com essa outra parte, aí é uma potência gigantesca. E aí, no caso, você fica um pouco mais livre para fazer isso, que é onde você não vai ser substituído, onde você não é substituível, né? Porque
enquanto tiver um concorrente que consegue te substituir, você não está com um grau de diferenciação que te assegure na sua posição, no seu posicionamento de mercado. Perfeito. Quando você tem essa segurança, você sempre vai ter aquela classe fiel que fala assim, eu não posso mais viver sem essa padaria do lado da minha casa. Se essa padaria do lado da minha casa fechar, eu mudo de bairro, né? E é esse tipo de cliente que você quer, porque aí clientes apaixonados, mais uma vez. Então, nesse aspecto, você consegue ter uma segurança até maior. Olha só, segurança na inovação. Gente, yin yang, né? O lírio nasce da lama. Então, você tem que entender aonde que você vai encontrar as coisas. Então, segurança só por segurança, só segurança financeira, não vai bastar para você. Você tem que atrelar ela a uma segurança mais socioemocional. E aí sim você está todo. Então, se você já tem a segurança financeira, mais a segurança socioemocional, o que mais você precisa? Tá feito o negócio. Perfeito. Entendeu? Fica aqui a dica para quem que acompanha aqui no canal. Tem um episódio que a gente fala de comunidades ao redor de um negócio. Quando as comunidades se criam, um grupo de pessoas que são apaixonadas por aquele negócio, vira uma comunidade que defende essa marca na internet ou na praça pública, que hoje em dia é a internet. Elas vão ajudar, elas vão aceitar os seus erros, elas vão conseguir contribuir para que você cresça. Enfim, fica aí a dica, vou colocar aqui um card para você assistir esse episódio. E indo adiante aqui, Cris, muito bacana esse debate, a gente ficaria horas aqui, acho que nós três aqui. Queria falar alguma coisa, Cês? Não, você ia comentar que só um fechamento disso que a Cris falou, que eu gosto muito de pensar, que às vezes a gente fica numa busca de querer ser a melhor empresa do lugar. E é muito mais interessante quando a gente se coloca em ser a melhor empresa pro lugar, né? Então, que a gente seja essa empresa realmente que o bairro nosso ali, que o nosso entorno queira consumir, que as pessoas queiram estar, queiram vir, e aí não faz muita diferença se eu sou muito melhor que o outro, que o outro, que o outro. As pessoas gostam desse lugar e querem estar aqui, e o dinheiro está entrando, e aí está fluindo tudo, eu estou fazendo bem, e essa roda gira da forma mais positiva possível. Não é ser o Dom Juan, querer conquistar todos os nichos de todo mundo, vender para todo mundo. É você se focar e ser o melhor naquele nicho, né? Show. Muito bom. E aí, Cris, nós temos aqui, deixa eu ver só certo que não estou conseguindo ver a imagem, depois vou trocar de tela aqui. A gente tem aqui, a gente já entra no teu produto aqui, tá? A gente tem aqui um quadro que a gente sempre fala aqui de um livro, a gente sempre dá a dica de leitura de um livro. Eu fiquei grande aqui agora. Mas você já leu esse livro, Cris? Para você quer da inovação também? Depois eu retomei, assim, na verdade é um livro mais antigo, né? Sim, é um clássico. Então, é um clássico da inovação. Esse é um dos primeiros dilemas, né? Nosso público aqui é um público entrante nesse universo, muitas vezes, pequenos, médios, líderes, traz uma informação para eles aqui. Esse livro é um clássico, como foi dito aqui, do Christian. Você já leu esse livro? Não, esse está na minha lista. Tem clássicos que eles chegam na nossa vida em outros momentos, né? Então esse ainda dá para chegar aqui. Inclusive está na capa, ó, best-seller clássico ali em cima, né? Todos os cursos de inovação que eu já fiz, esse livro foi citado, né? Então ali ele começa diferenciando o que é inovação incremental, da disruptiva, que a gente falou aqui um pouco, e começa dali, que as grandes corporações já estão tão enraizadas numa cultura que às vezes não conseguem inovar. Fala um pouco disso aqui. Então, mas isso acontece também nas pequenas, né? Por mais que seja... o livro ele está muito focado nas grandes, assim, na verdade, né? Que esse dilema acaba afetando as grandes de uma maneira mais difícil. Mas nas pequenas também, que é justamente essa cultura, né? Que às vezes a pequena empresa não quer mudar, né? Ela se apega àquilo e fala, eu sempre fiz desse jeito e desse jeito eu vou ficar. Né? Talvez até não seja de tamanho, seja de tempo. Então, quanto mais tempo, a empresa às vezes ela já é antiguinha e ainda é pequena, e aí ela está travada naquilo, né? Você não consegue, nem falar, a pessoa não consegue nem ouvir. Porque se você fala assim, olha, você não muda essa vírgula aqui, a pessoa parece que é um ataque a ela.
porque ela fica tão naquela empresa, naquela cultura. Eu que montei, cheguei até aqui. Quem é você para me dizer que eu tenho que mudar sua vida? Não, eu estou querendo. Se você chamou um consultor para te ajudar, né? Mas as pessoas, às vezes, elas não entendem isso, desse crescimento. E aí até a gente colocou aqui, até pedir, depois de uma conversa com mais, pedir para o César, a gente tem que dar um curso aqui, uma aula do nosso curso, Aprendendo a Aprender, que é bem em cima disso, né? O César está ali, vamos fazer isso, porque o César é um cara de educação, ele tem uma comunidade enorme que fala sobre isso, a Prof. Talks. Vou deixar aqui também o link aqui embaixo para vocês acessarem a comunidade do CES. E fala muito, né? Como ele falou, como é que é? Aprender é a habilidade que destrava todas as outras. Destrava todas as outras, isso. Eu adorei quando eu li isso aqui no LinkedIn dele. Muito bom mesmo. Frase. Né? E aí a gente está... Desculpa, a gente está montando então uma comunidade sobre aprendizagem criativa, exatamente, né? E como a gente pode se descobrir como aprendentes que somos, né? Desde que nascemos, acho que a coisa que a gente sempre faz é aprender. A gente aprende a respirar, a gente aprende a se alimentar, a gente aprende a andar, a gente vai aprendendo as coisas. E isso deve seguir por toda a nossa vida, ainda que hoje em dia a gente tenha essa discussão de aprender o quê. Também tem que se escolher o que se aprende ao longo da vida, senão a gente fica só na rodinha de aprender coisas para o trabalho o tempo todo. Mas tem um livro também que eu queria indicar, que eu lembrei depois, Vini, enquanto estava rolando a nossa conversa. Eu sei que não vai estar a imagenzinha dele aí, porque eu pensei durante a nossa conversa, mas acho que valeria a pena indicar, porque muito do que a Cris falou me fez lembrar de um livro de um cara chamado Steve Krug, que se chama Não Me Faça Pensar, né? E esse livro é um livro muito focado... Esse é um clássico. Ele é muito focado no que a gente chama do UX, né, que é o User Experience, a experiência do usuário, e que diz muito sobre essa relação de como eu ofereço a melhor experiência para aquele usuário. E é muito bacana a gente perceber que 90% do trabalho que a gente tem para oferecer uma experiência para alguém, essa tela em branco que a gente falou, é pesquisa. Né? Pesquisa, e aí você entende o seu consumidor e aí você pode oferecer para ele uma solução que seja diferenciada. Então esse é um bom livro para a gente colocar na descrição também. Segue aí, falando. Lembrei durante a nossa conversa aqui. E esse é um livro até rápido de ler, né? Não sei se a Cris já teve... Sim, ele é bem fininho, na verdade, é bem tranquilo de ler, é uma leitura gostosa, é uma leitura tranquila. Né? Eu li numa viagem que eu fiz exatamente para uma consultoria que eu fui dar em outro estado, fui para o Rio, e aí nessa ida eu li metade, na volta eu li a outra metade, super rapidinho, afinal São Paulo, Rio, a ponte aérea também é bem rapidinho, né? E é bem dentro dessa lógica que a gente tem de como que eu conheço esse usuário a ponto de conseguir trazer para ele uma experiência melhor, né? Que é um pouco do que o Vini está tentando fazer agora, né? Porque a gente sabe que ele conhece a nossa audiência, que vai querer ver a carinha do livro ali. Eu tenho certeza que ele está buscando o livro, viu, Cris? Eu imagino. Mas aí, ó. Tá vendo? Para trazer essa experiência para você. Olha só, né? Esse cuidado de entender que quem está aí do outro lado vai fazer exatamente esse movimento que ele fez. Por que ele não fez e não prestou esse serviço e deu aquele algo a mais? E aí você, que está do outro lado, que ainda não clicou no Eu Quero Seguir Este Canal, né, já vai clicar agora, porque vai falar, olha só, o Vinícius é consistente, então não vai ter nenhum livro que ele me falar, que ele não vai pegar e fazer aquele extra para colocar a carinha aqui, e eu não vou comprar o livro errado. Eu posso confiar no Vinícius, porque ele é um cara que se importa comigo, se importa com o que eu estou passando. Então vai lá e clica agorinha no seguir o canal, e a próxima vez você vai saber o que te espera. Você vai poder entrar aqui e você vai estar fiel e apaixonado aqui pelo nosso canal. Show. Muito bom, Cris, muito bom. E ó, pode vir sempre aqui fazer esse chamado, hein? Esse legal, é marketing de verdade, hein? Com bastidores e tudo. Isso é marketing de verdade, hein? Isso é marketing de verdade. Isso é a transparência. Nós estamos fazendo a transparência do marketing aqui para vocês entenderem como que isso pode ser aplicado na vida de vocês e no universo de vocês. E às vezes
tão simples quanto você acompanhar uma pessoa dentro da sua loja, passar o dia observando e fazendo notas. Não precisa emitir, não precisa falar nada, não precisa abordar a pessoa, não precisa, simplesmente observa. Simplesmente na observação, que é uma das melhores pesquisas de mercado, você fazendo, uma das mais básicas, né, que deu vazão para tantas descobertas científicas que temos hoje, foi pura observação. Então, você vai lá com o seu caderninho, fica o dia inteiro na sua loja, o dia inteiro do lado de um funcionário, o dia inteiro do lado de um consumidor, vai lá visitar o seu consumidor na loja dele, na fábrica dele, no serviço dele, observa ele usando o seu produto, simplesmente observa. E aí, lógico... Está convidada para o desafio também, hein? Você está aí, ó. Desafio. Está convidada para o desafio. Só fazer isso, você já vai ter uma lista de insights, de ideias, de possibilidades que você vai poder explorar para dar aquele algo mais no teu serviço, no teu projeto, no teu produto, na tua loja, no teu negócio. E aí você começa devagarzinho a implementar essas coisas. E aí você começa a desenvolver, nessa que eu falei, o método tentativa e erro, né? Você vai primeiro fazer a observação, vai ter os insights para ser um pouquinho menos erro e um pouquinho mais, né, mais tentativa e aprendizado. Eu vou até procurar depois o nome dele, é o Alex, é um desses gurus, né, não, na verdade ele não é exatamente um guru, mas ele é um empreendedor mesmo de sucesso. Ele falou uma frase que me deu um insight muito interessante, né, que não existe, né, com esse pensamento criativo, né, com essa visão mais aberta do seu negócio, não vai existir perdas mais, vai existir somente aprendizados e ganhos. Então você não perde. Cada perda é um aprendizado. E nesse aprendizado você não falha mais, você corrige para a próxima vez e você vai melhorando. E conforme isso vai empilhando, né, essas melhorias contínuas vão empilhando, chega uma hora que a disruptura acontece, que é essa mudança do status quo do seu negócio. Qual que é a diferença, então, para o processo que nós estamos fazendo? Cris, deixa eu pegar aqui para você continuar, então. Vamos falar em cima. Você vai continuar nesse assunto. Você está com um produto agora, né? Eu vi que você estava com um edital aberto, né? Vamos falar disso? Vamos lá. Não é este. Espera um pouquinho. Aqui, ó. Vamos lá. O que é aí? Me explica pra gente o que é esse edital aberto aí, na Innovate. Joia. Bom, a Innovate, como eu falei para vocês, a gente constrói tecnologias com tecnologias que a gente chama de tecnologias disruptivas hoje, né? Então, IA, blockchain, enfim, IoT, para quem não sabe, né? As coisas inteligentes, de maneira inteligente, né? As coisas de maneira conectada, né? Na verdade, é AIoT, né? A gente já está falando, né? Então, nós mexemos com esse monte de tecnologia para acelerar o desenvolvimento de eficiência e eficácia. Eu não diria nem que como eu falei, a tecnologia é meio, não é fim. Para nós, a tecnologia, ela tem que servir um propósito, e esse propósito, ele é o propósito de transformação que você quer causar na vida de quem você está servindo, né? Então, nós como esse tipo de empresa, acabamos desenvolvendo uma tecnologia que é a Cristal, que é uma inteligência artificial, que faz toda essa parte burocrática de entender como que o seu projeto tem um sucesso de escala. Então, ela faz todo o planejamento estratégico de negócios, marketing, vendas, o plano de projeto, enfim, ela identifica os valores do mercado e consegue fazer uma análise de dados bem ampla, coisa que hoje é muito difícil. Se você, então, às vezes, como eu falei, pontualmente com uma observação, você consegue fazer de uma coisa de imediato, tirar o óbvio da frente, né? Mas, se você está partindo já de um ponto de estagnação,
para um ponto que você precisa ganhar uma atração muito grande ou fazer uma alavancagem, fazer uma estratégia de escala muito grande, como que você começa? Por onde você começa? Está cansado de ficar enxugando gelo, que a gente fala, dentro do seu negócio? Como que você muda as coisas para fazer mais rápido, fazer mais fácil, fazer melhor, né? Então, a Cristal ela acaba ajudando você a descobrir de maneira mais fácil e mais eficiente esses caminhos. Então, ela faz toda essa projeção que hoje, pasmem, mas o número é esse, tá? 10% das empresas no Brasil, e isso incluindo as grandes e médias, tá? Trabalham com um planejamento estratégico de longo prazo e com um plano de metas, né? E com um plano de inovação. Então, é lógico que fica difícil você se preparar, né, para uma inovação que o jeito melhor que ela funciona para se alavancar um negócio de maneira escalável é você fazer pequenas mudanças que façam sentido, que juntas elas em algum momento vão traduzir em algo diferente, né? Diferenciado e vai te destacar no mercado. Então, esse processo a Cristal consegue facilitar, porque ela consegue te dar a visão do que seria essas pequenas ações que juntas vão fazer uma coisa diferente. Ela consegue te dar a visão do que é esse diferente, a transformação do seu negócio no longo prazo. O que é essa minha padaria que não vende só mais pão, que atende todas as pessoas, né, de maneira inclusiva dentro daquele São Paulo bairro. vende tudo na padaria, né? Vende tudo. São Paulo, meu Deus do céu, né? A padaria é um supermercado. Até pão acho que vende, né? É tipo que nem o celular agora, né? Assim, nossa, por acaso ele faz ligação, né? Mas todo o resto, na verdade... Eu achei interessante que outro dia eu fui buscar uma revista, procurar uma revista nas bancas de jornal perto aqui. Eu moro perto do metrô, né? Eu fui buscar uma revista perto das bancas de jornal. E era uma revista de negócios. E, cara, você não achava. Você achava tudo que é coisa de bomboniere dentro das bancas de jornal, um pouquinho de revista e a diversidade nenhuma, assim. Ainda então, os negócios estão... de jornal. Então, é curioso, né? Hoje é tudo sobre salgadinho. Não tem mais. Não, então, agora virou bomboniere. vende guarda-chuva, virou bomboniere. Guarda-chuva. Guarda-chuva vende bastante. Isso é inovação. Isso aí a gente não pode reclamar porque é sinal dos tempos. As coisas foram, o mercado foi indo, as pessoas foram inovando. É uma adaptação. Estranho seria se o cara tivesse lá aberto vendendo jornal ainda. Não, provavelmente não estaria aberto mesmo, né? Teria fechado, porque ninguém compra mais o jornal. Mas a ideia do projeto, né? Então, da Inovate, com essa tecnologia. Como é que faz aí? A pessoa se inscreve nesse edital, entendi, tem a Cristal, que é uma IA, ajuda a criar esse plano e tal. Ajuda a criar esse plano, a gente tem algumas plataformas. A gente tem algumas plataformas que ajudam a pessoa a gerenciar tudo isso, toda essa complexidade, né? Tanto de se comunicar melhor com o público através da internet, quanto se gerenciar, né, dentro do seu negócio de maneira mais ampla para poder atender essa escala, esse crescimento. E aí, nós fizemos, então, esse programa que é o Disruptivos, que é um programa para tornar acessível a inovação disruptiva, trabalhando também a mentalidade do empreendedor, trabalhando também o conhecimento dele, para que ele embarque nessa jornada de uma maneira que seja não tão bruta, né, vamos dizer assim, e que ele possa tirar o melhor ali dessas novas tecnologias, né? Então para quem que é voltado isso aí? Para que tipo de empresário? O cara tá lá assistindo a gente aqui, ele quer saber, mas você quer para mim isso aqui? Então, a gente atende, a princípio nós atendemos bastante startups, né, que são pessoas que querem ter um crescimento rápido, que querem ter um impacto significativo e de base tecnológica, né, para ter... a tecnologia, ela é muito importante para processos de escala por conta da amplitude que você ganha, do alcance que você ganha de atendimento, né? De você conseguir prestar mais
serviço para mais pessoas, alcançar mais pessoas através da E tecnologia. negócios físicos são menos exponenciais do que os negócios digitais, né? Não necessariamente. A gente tem algumas pessoas que estão no processo que têm a aplicação física. Mas aí a tecnologia, então assim, ela tem aplicação física, por exemplo, consultorias, né, ou serviços. A pessoa vai lá, faz o atendimento na casa, ou em alguma loja, ou em algum ponto específico, num coworking, ou enfim, vai, ou em company, né, ela é B2B, ela atende numa outra empresa, ela vai na empresa, não tem problema. Mas como que ela faz isso, então, para atender 100 empresas, 1000 empresas? Né? Toda a parte de pré-atendimento e pós-atendimento, ela pode colocar todo um complexo, né, de comunidade, de serviços agregados, de valor agregado, de cortesia, de atendimento durante o percurso que essa pessoa está dentro do negócio, e isso tudo ser embarcado por tecnologia, isso tudo ser de forma automatizada, ainda que sim, muito bem customizada, muito bem feitinha, para que a pessoa não está, ela não vai se sentir, não, eu estou sendo atendido por um formulário, eu estou sendo atendido por um chatbot. Não tem problema, eu estou sendo atendido, porque eu estou resolvendo a questão que eu precisava resolver. Lembre-se, o teu cliente, ele está entrando em contato com você, não por sua causa, é por causa dele. Ele precisa fazer alguma coisa, né? Se não vai ser você, vai ser o seu concorrente. Se você não atender... Essa é a luta que a gente tem, né? Quebrar com esse autocentrismo das empresas, né? As empresas não são um castelo que tem um reizinho ali, um muro, e de vez em quando alguém passa por esse muro tentando comprar alguma coisa lá dentro. Às vezes eu vejo essa figura em algumas empresas, assim, um castelinho com um rei dentro. Então ela está procurando você para resolver uma situação que ela precisa, uma urgência ou não, enfim, né? Quanto maior o nível de urgência, maior a sua demanda. Quanto mais fluxo de consumo que essa pessoa tem, então, por exemplo, comida, a gente tem que comer 3 vezes por dia, tem gente que come mais, tem gente que come menos, mas todo dia, pelo menos uma vez, você tem que comer. Tem gente que nem isso acontece, né? Então, olha só o tanto de demanda que tem reprimida aí. Por que a gente não resolve esse problema? Fácil pensar, não é verdade? Então, no processo de disruptivos, a gente está ajudando as pessoas a resolver grandes ou pequenos problemas, né? Grandes ou pequenas situações. Para nós, o importante é que todo negócio ele tenha a sua cadeia de sucesso resolvida, sanada. No sentido em que um projeto em que atende 100 pessoas, 1000 pessoas, ele vai ter em sua visão de sucesso a quantificação, a qualificação da quantificação desse sucesso. Ou seja, o produto atende menos pessoas, ele vai custar mais caro. Por que ele vai custar mais caro? Ele é muito necessário? Ele é pouco necessário? Qual que é o valor realmente do consumo desse produto ou desse serviço? Por que ele é importante para essas pessoas? São poucas pessoas que valorizam, mas elas valorizam quanto valorizam? Valorizam por que elas valorizam isso dessa maneira? Então, elas estão dispostas a pagar esse tanto? Porque se você deixar de existir, você vai ser importante e relevante para essas pessoas. E, de repente, isso realmente faz você parar para pensar se realmente é um tipo de negócio que você deveria estar fazendo. No sentido em que, só porque você pode fazer, será que você deve fazer? Quer dizer... tem um monte de coisa que dá muito dinheiro e não é por isso que a gente está fazendo, sim. né? Eu digo sempre, né? Vender drogas dá dinheiro também. Exato, eu tinha pensado nessas linhas também, tá? Mas então, né? Não quer dizer que é por aí que a gente vai. Show! E aí? Mas vamos lá, quero saber como é que a pessoa se inscreve nisso aqui, ó. Só entrar. Você acha quanto? Inovate.io/disruptivo. Vamos deixar aqui embaixo, está na descrição aqui. E aí, eu lembro que você me mandou uma mensagem, são vagas limitadas, né? A gente está selecionando 100 projetos de impacto, justamente porque são projetos que tendem a não passar por qualquer programa de inovação que tem no mercado, ou tendem a não ficar, né? Então, e a gente pode dar um empurrão bem significativo para esses projetos realmente fazerem um impacto que
a população precisa, né? A população merece ter projetos que tenham mais responsabilidade sociocultural, ecológica, sim, financeira, né? E que possa alcançar mais pessoas e tirar mais pessoas dessa zona de risco aí, de fechar Legal. O seu negócio, ou de, enfim. Então, uma seleção, então, tá aí, vou deixar aqui, então, aqui embaixo, e vai ficar a dica para você aqui, do desafio dos clientes apaixonados aqui da Empresa no Eixo, que é um dos pilares da Empresa no Eixo. Aí, ó, startups, tecnologia, como ela falou, tá ali sendo selecionados 100, são 100, né? 100 projetos aí para serem, não vou dizer acelerados, porque não é investido, mas assim, para serem empurrados aí com o método. Eles vão ser acelerados pela IA, né? Pela de uma IA, certa forma, aí, não é... a gente está prometendo 3 anos em 1, né? Então, no sentido, Show. Como você ganha muitos anos de descobertas que antes você iria ter que fazer aprendendo e errando, imagina toda essa economia em termos de volume financeiro que você não vai precisar operar todo esse tempo errando para poder aprender o que é certo, o que deveria ser mais certo ser feito hoje. Você já pode começar a fazer agora e já começar a colher os frutos dessas benfeitorias no seu projeto. E aí é que fica a dica também. Quem tem um negócio já estabelecido pode usar esse protocolo para fazer uma reestruturação do seu projeto, uma reestruturação do seu negócio, com uma visão mais alinhada com os novos tempos, com uma visão que vai te alongar um pouquinho mais aí no mercado, te dar aquele respiro mais uma década aí para você, com tranquilidade, sem você ficar com aquele fantasminha da inteligência artificial, fantasminha da tecnologia que vai vir te comer, o bicho-papão que faz você não dormir à noite, não é verdade? Então, assim, ó, a Inovate é parceira aqui da Empresa no Eixo, vamos colocar aqui, se inscreve no desafio, se inscreve no edital dela lá, isso tudo vai ajudar você e a sua empresa a crescer. Não são excludentes, aqui nós estamos no mesmo segmento, está tudo certo aqui, a gente trazer conhecimento para vocês aqui, complementares, que não tem nada, vocês viram aqui que a gente está falando tudo de inovação, estou falando aqui de propósito, falando de negócios que vão à frente, negócios que estão no seu tempo, né? Porque negócio tem de monte, mas tem negócio que está parado no tempo. Eu brinco aqui sempre, Cris, que o meu carro parece um DeLorean. Eu saio da minha casa e vou visitar um cliente, parece que eu voltei 20 anos no tempo, assim, os caras às vezes estão com o negócio lá parado, né? Então, mas olha, poucos entenderão essa referência. Eu posso te dar não é um spoiler, não sei exatamente, mas assim, talvez uma revelação, tá? No mundo tecnológico, só para vocês não se sentirem assim, patinho feio, de, o meu negócio, então o meu negócio, ele tá antigo, tá antiquado, meu Deus. Gente, no mundo da tecnologia, que é tudo, nossa, estamos na crista da onda, tal, nós temos no dia a dia resolvendo problemas que a gente, igualzinho os mesmos problemas que nós tínhamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, pasmem, mas não é só vocês que passam por isso. Até na tecnologia isso acontece. Então, vem aqui para entender o desafio de como transformar seus clientes em clientes apaixonados. Se inscreve também nos Disruptivos para saber como é que você faz para escalar isso depois que você criou 1, 2, 3, 20 clientes apaixonados. E agora como é que você vira uma Taylor Swift do seu projeto, não é verdade? Encher o Maracanã. Sem, por favor, sem o sufoco, né? Sem a mortalidade ali, né? Pelo amor de Deus. Cês, quer falar alguma coisa? Tá no mudo. Não, agora não deve estar mais. Opa, não tá. Ah, bom. Demorou o clique só. Não, eu acho que é rico tudo isso que a gente está falando e é bem essa pegada mesmo de construirmos coisas e encontrar essas diversas possibilidades, como tem o desafio, tem também os disruptivos, como é que a gente pode consolidar isso e encontrar o momento certo de cada coisa dentro daquela tua jornada, né? Então, acho que é bem isso mesmo, a gente tem que estar sempre se sentindo nutrindo o nosso negócio, e a melhor forma de nutrir o nosso negócio é aprendendo técnicas novas, aprendendo modos novos, trazendo mais cabeças para pensar conosco. Acho que esse é
Se tem alguma receita para sucesso, que a gente já conversou. Né? Exato, é consistência e é essa diversidade de escutar pessoas, trazer mais cabeças para pensar e aprender com esse coletivo, né? Eu acredito muito nisso, e aí só trago isso aqui. E já estou olhando teu site aqui em paralelo, viu, Cris, para entender esse edital. Vai ter ideia, então, muito legal, muito massa. Eu costumo dizer que ninguém cumprimenta na rua quem não conhece. No máximo, balança a cabeça, mas você não para de cumprimentar. Se você, empresário, não conhece as coisas que estamos falando aqui, não se interage, não é aprender a ponto de você virar um consultor que vai sair fazendo isso. É aprender até para você sentir a falta disso no seu negócio. Se você não conhece, você não reconhece a falta disso, não reconhece que isso é um caminho. Você não consegue nem sentir falta desse tipo de coisa. Então, e eu faz quero parte disso. Até complementar, Vinícius, que uma coisa que a gente falou antes de entrar aqui na gravação, ele falou assim, Cris, não esquece desse ponto, que é um ponto importante para trazer para o micro e pequeno empresário, que essa coisa do bicho-papão da tecnologia, de falar que isso está muito distante, né? Como falar, o Vinícius fala que está tranquilo, porque ele chega aqui, então já está... ele está viajando no tempo, então tem tempo ainda. Se ele está viajando no tempo, ainda tem o tempo. Não vai chegar aqui assim, não. Isso não vai demorar, porque, né? Mas pensa que não é só por uma questão de que você tem tempo. Por um lado, sim, o Brasil, ele tem um certo arrasto em termos de tecnologia. É engraçado, porque a gente é meio dicotômico, né? A gente, por um lado, a gente está super na crista da onda em diversas áreas da tecnologia. E, por outro lado, a gente tem esse long tail, que a gente fala, essa cauda de arrasto, né? Eu falo que a inovação no Brasil é como uma pipa com uma rabiola bem grande, né? Estende, longa, né? Chegando até quase que o chão. Então, por um lado, sim, essa tecnologia ela tem esse arrasto. Por outro lado, isso nos dá a vantagem de mexer de uma maneira diferente nessa tecnologia. Aqui, sabe aquela coisa de você olhar, de você observar o cenário e falar assim, ok, esse pessoal está indo por esse caminho. Então, também dá para ir por esse outro caminho aqui. Eu não preciso ir pelo mesmo caminho que o pessoal está fazendo aqui e desbravando aqui. Nesse sentido, as tecnologias, quando a gente fala de inteligência artificial principalmente, tem uma briga gigantesca aí fora, por essa parte de hardware, né? Essa parte mais densa, né, da estrutura de formação de uma tecnologia como a IA. Então tem a NVIDIA, e aí você vê também toda a parte que está numa camada acima aí, dos motores, né, de treinamento, né, de machine learning, né, de aprendizado de máquina. E aí está essa briga de foice ali acontecendo, Microsoft grandes, né, Microsoft, Google, você fala, isso aí não é para mim, isso aí eu vou esperar eles se decidirem, vou ver quem sobrou vivo e vou ficar com o melhor preço, não é verdade? Sim, por um lado tem isso. E pelo outro lado, na verdade, não é porque você vai ficar sentado como um espectador, um mero espectador, e olhando isso tudo e falando, tá, isso não é para mim, vou esperar para ver o que acontece. Não, já se prepare e entenda que toda a parte de serviços agregados em volta da tecnologia da IA, com todas as aplicações do que isso pode acontecer, é que nem o efeito dos aplicativos para celular. Tá? É que nem o efeito da música pro Spotify, dos podcasts para o Spotify. É que nem o efeito dos canais de vídeo para o YouTube. Então tem muita gente que está ganhando muito dinheiro fazendo influencer dentro do YouTube. E ele tem um YouTube? Não. Ele concorre com o YouTube? Não. Ele usa o YouTube para fazer o negócio dele e passar o projeto dele, o sistema dele de informação. Então tem muita coisa no sentido de praticamente infinita, é outro universo. Pense que é mais uma oportunidade para, na verdade, você sair na crista da onda. Puxa, eu perdi a onda dos blogs, eu perdi a onda dos youtubers, eu perdi a onda, meu Deus, dos influencers no Instagram. Eu nunca tive Facebook. Agora... Pessoal, deu um pique na minha internet aqui, mas já voltamos aqui. Cris, segue lá. Ou vocês, eu estava aqui fora. Não, a Cris estava falando bastante aqui também sobre as IAs e a importância de não perder essa onda, né, de aproveitar essa onda. Então, inteligência artificial não é um modismo só, né, Cris?
Não, não é um modismo. Veio para ficar. Embora a questão, talvez, do propósito ao qual as IAs estão sendo nutridas para evoluírem, pode ser questionado, né? E aí é que eu falo, então, que vamos questionar, mas para questionar você tem que estar vivendo essa onda. Então, falo para que todos venham embarcar nessa onda sim, de conhecer, de entender, até porque a opinião de todos deveria ser devidamente consultada, porque é uma tecnologia de fato sim disruptiva, no sentido tão disruptivo que realmente ela muda bastante o cenário mercadológico aí no longo prazo, e como eu falei em outro momento, que sim, tem uma tendência a substituir 80%, 90% dos empregos hoje? Tem sim, tá? Vamos falar do elefante branco, né, na sala. Tem sim. Mas é como você vê um acidente de trem em velocidade reduzida, né? Em câmera lenta. Então, assim, vai demorar mais do que estava se esperando que fosse demorar, tá? E o Brasil, ele tem esse arrasto, como eu estava falando, ele tem esse arrasto tecnológico que pega muito rápido a tecnologia no Brasil e ao mesmo tempo não pega. É super interessante. Aliás, o brasileiro tem que ser estudado, né? E é o que a gente está fazendo. O brasileiro, ele é uma figura fantástica, assim. Eu falo que o melhor do Brasil é o brasileiro. E a gente, inclusive, por conta da nossa economia ter sido preservada em modus operantes da sobrevivência por tantas décadas, né? E a gente tem que se virar, e é por isso mesmo que o micro e pequeno empresário às vezes prefere até abrir o segundo, terceiro, quarto CNPJ para não crescer de outras maneiras, né? Continuar sendo microempresário, né? Tem essa técnica, né? Eu falo, né? O Brasil não é para amadores, não é verdade? Então, nós temos uma oportunidade ímpar aqui como brasileiros. É isso que eu quero colocar na mente de vocês, de que é uma coisa que pode estar muito distante, mas aproxima, traz isso um pouco para o seu dia a dia, vai investigar, vai entender, né, vem falar com a gente, vem conhecer, porque estamos vendo oportunidades gigantescas do Brasil. O brasileiro é extremamente criativo, justamente por conta desse perfil de sobrevivência que a gente tem que se virar nos 30. O jeitinho brasileiro não é à toa, não é só um papo de bar. É o jeitinho brasileiro, a gambiarra, quer dizer, essa palavra não existe em nenhum dicionário no mundo inteiro. É uma palavra que só a gente conhece, no máximo o MacGyver sabia o que isso significava, talvez por isso que esse seriado é sucesso no Brasil até hoje. Mas esse perfil do Brasil de sobrevivência, ele é absolutamente propício para utilizar essa tecnologia de maneira extremamente criativa, porque ela é um as na manga, ela é uma carta que vale qualquer carta do baralho, vocês entendem essa analogia? Então, vocês conseguem transformar com essa tecnologia qualquer área, qualquer parte do negócio de vocês e deixá-la mais eficiente, mais eficaz, mais acelerada, sem perder a qualidade mais interessante, que com a Cristal aí você consegue fazer isso ainda preservando essa tua cerejinha do bolo, essa tua identidade, essa tua marca, né? A tua personalidade, a tua identidade, a tua originalidade, a tua unicidade, o seu propósito. Então, você consegue transformar o seu negócio hoje com recursos extremamente acessíveis, tecnologicamente falando, e aí você não está brigando, não é que você vai brigar foice com o Google, não é que você quer virar uma Microsoft, não é que você quer bancar a Apple, não é isso que a gente está falando, tá? Mas dentro do Brasil a gente tem mercados emergentes acontecendo assim, ó, as comunidades estão crescendo, esses grupos que se diz, né, a gente está incluindo, é minoria, mas a minoria
de cada um desses grupos já representa 1 milhão de pessoas, já representa centenas de milhares de pessoas, já representa públicos que você pode atender que estão sendo negligenciados pelo tradicional e que com essa tecnologia você conseguiria atender muito mais facilmente fazendo uma extensão do seu negócio. Não precisa nem matar o seu negócio, mas complementar ele de uma maneira diferente e de uma maneira divergente, né, que você possa transformar aí o seu negócio em algo que às vezes tantas pessoas, né, a gente estava falando dos youtubers, né, aí de repente a pessoa, tem histórias de médicos que viram youtuber e não voltou para a medicina, assim, pode acontecer, de repente você se apaixona por uma nova área e aquilo te transforma. Então esteja aberto, porque de um jeito ou de outro vai mudar a sua vida, em 5 a 10 anos você vai ver uma mudança significativa, e aí eu vou citar minha mãe aqui, vai por bem ou vai por mal? Você escolhe. Você vai mudar por bem ou vai mudar por mal. Então você pode escolher e agora é o momento de você escolher. E como eu falei, tantas ondas que tiveram, você perdeu ser youtuber, você perdeu ser blogger, você perdeu ter um podcast no Spotify, você perdeu a onda, enfim, não importa. Agora você tem uma onda, né, de negócios transformadores, e não é só a onda da IA, não, é a onda do seu negócio de maneira transformada e acelerada pela IA, porque como eu falei novamente, vou repetir, na verdade é um coringa na sua mão, ele pode virar qualquer carta do baralho, cria a sua. Show, muito boa mensagem, muito bom. Pessoal, você viu, né, a Cris aí, se deixar, ela vai embora. Ela tem muito conteúdo, muito conhecimento. Então, assim, vai ser maravilhoso lá, Disruptivos lá. Enfim. Bom, pelo nosso tempo aqui, quero super te agradecer, Cris, pela tua presença aqui com a gente online, aqui, trazendo todo o teu conhecimento, toda essa bagagem, todo esse propósito aí que você traz, né? A gente vê a paixão aí da maneira como você fala sobre tudo isso aqui, é maravilhoso escutar aqui, ficaríamos aqui horas. Mas vou te convidar para vir mais vezes aqui, para falar de outros assuntos, para te entrar. Sempre que tiver aí um produto, sempre que tiver alguma coisa lançamento, vem aqui. Será um prazer te receber aqui. Vamos falar de tudo isso aqui. Vamos, não falta. Isso, assim, assunto pra gente não falta, ainda mais porque a gente criou uma fábrica de fazer fábricas, né? Então, assim, não falta assunto, não falta inventividade, né? Isso aí. Eu, na verdade, tô proibida de falar com a Cristal, porque cada vez surge 4, 5 projetos ali, aí eu falo, não, para, né? Então, deixa ela fazer pros clientes, né? Porque, pra mim, legal. Eu tô proibida, porque não vai startar mais uma coisa, que aí vai startar mais um projeto. Esse é um caminho sem volta. Não, um caminho sem volta. A gente está até propondo de pegar pessoas tão criativas assim também, né? Como o Cés, né? E você também, né, Vinícius? Pessoas que estão aí no universo da consultoria, que tem essa visão mais amplificada, né? Conseguem conectar pontos de uma maneira muito mais facilitada, né? Uma maneira mais fluida. E aí a gente colocar todo esse pessoal para fazer grandes criatons, que a gente está chamando, né? E aí fazer processos de criação, assim, porque o mundo está precisando de boas ideias, não só de qualquer ideia, mas boas ideias. E aí tem aquela coisa, né, de que ideia não tem valor, né? Mas a ideia não tem valor até que alguém prove o contrário, não é verdade? O mundo das ideias hoje em dia, o mercado das ideias. Exatamente. Maravilha. Cê, recadinho final aí. Cara, o recado acho que é essa conclusão de que realmente o mundo precisa de mais ideias, mais atitudes em relação às ideias, e eu acho que a gente tem acesso, né? Estamos aqui todos juntos com essa oportunidade, reforçando para a galera que está vendo desafio, disruptivos, então a gente poder ter essas possibilidades na mão, e agora, clica e já vamos fazer acontecer já, porque o momento é agora, estamos aqui agora, vamos fazer acontecer. Cris, eu queria te agradecer demais também por esse tempo que você se propôs aqui a passar conosco, muito rico, saio aprendendo muitas coisas, e cheguei curioso
a curiosidade diminui um pouco, mas acho que ela é constante. Outras. É uma coisa, então outras curiosidades surgiram e espero que a gente volte a conversar para sanar essas curiosidades também. Muito obrigado. Ela tem que buscar o pimpolho dela. Eu estou preocupado com o horário, ela tem que buscar o pimpolho dela. Tem que buscar o meu filhote. Eu que agradeço a participação, o convite. Eu já acompanho o canal, recomendo. O canal é super rico. Tem sempre pessoas que estão falando coisas aqui que são relevantes, têm significado, têm muito valor, agregam muito. E é um bom jeito de você otimizar o seu tempo, fazendo qualquer outra rotina do seu dia a dia, transformando essa rotina em algo especial, assim, né? E que você vai sair com algo a mais. Então, recomendo bastante o canal. Fico honrada de participar aí em meio de tantas pessoas tão importantes e significativas. E espero que todos possam começar esse seu processo de mudança, né? Porque o melhor dia para começar uma mudança foi 10 anos, uma mudança disruptiva, né? Foi 10 anos atrás, né? Mas o segundo melhor dia é hoje. Então, começa aí o seu processo de mudança agora. Isso aí, começa agora aí. E, como vocês falou, o desafio está aí, o desafio está lançado, o desafio dos apaixonados, disruptivos, tá tudo aí. Mais uma vez, obrigado, Cris. E você de casa chegou até aqui, curte o nosso canal, siga a gente aqui, curtiu esse papo todo aqui, siga cada um de nós, aqui embaixo tá o arroba de cada um aqui, do César Michelin, da Cris, LinkedIn dela lá, tem lá. Quem querem ver a foto da Rebeca, entrem lá no LinkedIn do César, querem me seguir aqui também, na Empresa no Eixo, tá aqui embaixo. E quem chegou até aqui, sempre a palavrinha-chave, senha, que eu quero saber se você veio até aqui. A de hoje vai ser Cristal. Escreva lá Cristal, que eu sei que você chegou até o final aqui desse vídeo, escutou toda essa conversa, essas histórias todas aqui, com a brilhante participação da Cris aqui. Pessoal, obrigado e até a próxima.